Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, aos alunos do CIEF, ao professor Leandro Kist, à imprensa que se faz presente na pessoa do Fernando Bistorff, ao presidente da associação, Milton Mills, e aos demais visitantes, e aos que nos assistem pelas redes sociais. Solicito ao secretário vereador Michel Bart para que faça a chamada dos vereadores. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmir Rohrschneider. Presente. Mário Reck. Presente. Michel Bart, presente. Odolir Bourdignon. Presente. Osni Simon. Presente. Paulo Sérgio Marques. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 38ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, do dia 11 de novembro de 2024. Pauta desta sessão ordinária. No pequeno expediente temos a apreciação da ata número 204 de 2024, da 37ª Sessão Ordinária de 2024. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia, leitura da moção de aplausos número 07 de 2024. Leitura, discussão e votação do requerimento de tramitação de urgência especial da moção 07 de 2024. Leitura do projeto de lei do Legislativo 04 de 2024. No grande expediente temos inscrito o vereador Osni Simon com assunto História do Handebol de Iporã do Oeste. Na ordem do dia, não temos matérias para serem discutidas e votadas, a não ser que a moção de aplauso passe. Na explicação pessoal, temos inscrito, não temos nenhum vereador inscrito. Partimos para o pequeno expediente. Passamos a apreciação da ata número 204 de 2024, da 37ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 4 de novembro de 2024. Peço a dispensa da leitura da ata, que está publicada no site, e todos os vereadores receberam uma cópia. Os vereadores concordam? Coloco em discussão a ata número 204 de 2024. A palavra está livre para a discussão da ata. Coloco a ata número 204 de 2024 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. A ata 2204 está aprovada por unanimidade. Quero aqui retificar, esqueci de mencionar a diretora Raquel Vancher, que também está presente. Leitura das correspondências. Secretário, temos leitura das correspondências? Nós não temos correspondência, senhor presidente. Ok. Seguimos para matérias do dia. Solicito ao secretário vereador Michel Bart a leitura da moção de aplausos 07 de 2024. Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos acompanha, alunos, professores, membros, pessoas civis aí, pais de alunos também, e também que nos acompanha de suas residências. Moção de aplauso número 7/2024. Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina. Moção de aplauso aos alunos do Centro Integrado de Ensino Fundamental, CIEF, de Iporã do Oeste, e ao professor Leandro Kist, felicitando-os pelas conquistas de vice-campeões estaduais de handebol dos Jogos Escolares de Santa Catarina, 12 a 14 anos, nas categorias masculina e feminina. Excelentíssimo senhor Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal Iporã do Oeste, Santa Catarina. O vereador Osni Simon e os demais vereadores subscritos, cumpridas as formalidades regimentais e ouvindo o colendo do plenário, apresentam e requerem que seja encaminhada a moção de aplauso aos alunos do Centro Integrado de Ensino Fundamental, CIEF, e ao professor Leandro Kist pelas conquistas do posto de vice-campeão nos Jogos Escolares de Santa Catarina de 12 a 14 anos, na modalidade de handebol nas categorias masculina e feminina, nos seguintes termos.
A Câmara de Vereadores de Iporã-do-Oeste, por meio desta moção, manifesta seu reconhecimento e aplauso aos alunos do Centro Integrado de Ensino Fundamental, CIEF, de Iporã-do-Oeste e ao professor Leandro Kist, que, representando o nosso município, participaram dos Jogos Escolares de Santa Catarina, JESC, na modalidade de handebol e sagraram-se vice-campeões nas categorias masculina e feminina na categoria de 12 a 14 anos. É com grande satisfação que celebramos o esforço, a dedicação e o talento desses jovens atletas que, com muito trabalho em equipe e comprometimento, trouxeram para Iporã-do-Oeste uma conquista inédita e significativa. O desempenho excepcional dos alunos nas competições não apenas eleva o nome de nossa cidade, mas também inspira outros estudantes a se engajarem na prática desportiva. Citamos aqui os alunos participantes dessa conquista: Alexandre Stahl Mels, Guilherme de Melo Schwamba, Gustavo Henrique Yantes Bueno, Henrique Gabriel Oliveira, João Pedro Pullman Bischoff, Cauê Ruppel Spor, Léo Pedro Norman, Luiz Eduardo de Azevedo, Vitor Hugo Gil Fay, Vinícius Aruda Rexigel, Amanda Luiza Artekop Funk, Jennifer Gribler Dallanora, Giovana Laís Vos, Jéssica Mels Vendeburg, Lara Cristina Pigosso Viapiana, Larissa Tuni Knapp, Maria Eduarda Bueno Schroeder, Pietra Casagrande, Estela Schoenrer e Valentina Lourdes Rockenbach Dresch. A modalidade de handebol, bem como todas as modalidades esportivas, tem se mostrado um importante instrumento de formação de caráter, disciplina e trabalho em equipe. Valores que são fundamentais para a construção de cidadãos conscientes e participativos. Os alunos que se destacaram nesta competição demonstraram que, com união e esforço, é possível alcançar grandes resultados. Reconhecemos também o empenho dos professores e técnicos que acompanharam esses jovens atletas desde seus primeiros anos escolares, proporcionando a eles a orientação necessária para o desenvolvimento de suas habilidades e para o êxito nas competições. E, em especial, nosso reconhecimento ao professor Leandro Kist, que os acompanhou nessa jornada. Assim, a Câmara de Vereadores de Iporã-do-Oeste parabeniza ao professor e todos os alunos que participam dos Jogos Escolares do Estado de Santa Catarina, JESC, modalidade de handebol masculino e feminino, e se tornaram vice-campeões, destacando a importância do esporte na formação educacional e pessoal. De autoria, Osníssimo vereador que subscrevem: Adriano Klein, Ângelo Alexandre Tunin, Darcy de Souza, Irmir Orschneiders, Mário Reck, Michel Bart, Odolir Bordignon e Paulo Sérgio Marques. Justificativa. A presente moção de aplauso tem como objetivo reconhecer e valorizar a excepcional conquista dos alunos de Iporã-do-Oeste. Por meio desta moção, a Câmara de Vereadores de Iporã-do-Oeste manifesta seu reconhecimento e aplauso aos alunos do Centro Integrado de Ensino Fundamental, CIEF, e ao professor responsável que, na modalidade de handebol, alcançaram o título de vice-campeões do Estado de Santa Catarina nas categorias masculina e feminina 12 a 14 anos. Devemos o devido reconhecimento do esforço. A trajetória até a consagração do título é resultado de muito trabalho, disciplina e dedicação por parte dos alunos, que treinaram arduamente e se esforçaram para representar nosso município e região oeste com excelência. Essa conquista não é apenas uma medalha, mas uma demonstração clara de que o esforço coletivo e a união são fundamentais para o sucesso. Considerando a promoção do esporte, o handebol é uma modalidade que promove valores essenciais como a cooperação, o respeito e a superação. Ao se destacarem em competições estaduais, esses jovens atletas incentivam outros estudantes a se engajarem em atividades esportivas, contribuindo para a formação de uma cultura esportiva voltada ao bem comum em Iporã-do-Oeste. Considerando exemplo para a comunidade, a conquista dos alunos serve como um exemplo inspirador para toda a comunidade escolar e para a população em geral. Eles mostram que, com determinação e trabalho em equipe, é possível alcançar grandes resultados, incentivando jovens e crianças a se dedicarem cada vez mais ao esporte e aos estudos. Considerando a valorização da educação física, o êxito dos alunos nas competições é um reflexo do trabalho realizado pelos professores de educação física e técnicos, que se empenham para oferecer uma formação completa e de qualidade. A valorização da disciplina da educação física é fundamental para o desenvolvimento integral dos estudantes. Considerando o orgulho municipal, essa conquista eleva o nome de Iporã-do-Oeste no cenário desportivo estadual e promove o orgulho entre os cidadãos. É fundamental que a Câmara de Vereadores reconheça e celebre essa realização, fortalecendo o vínculo entre a administração pública e a comunidade. Diante do exposto, é justo que esta Câmara de Vereadores homenageie esses talentosos jovens atletas e seu professor,
reconhecendo suas conquistas e incentivando a continuidade de seus esforços no esporte e na vida acadêmica. Atenciosamente, Osni-Simon, vereador autor, vereadores que subscrevem: Adriano Klein, Ângelo Alexandre Tonin, Darcy de Souza, Irmir Rohrschneider, Mário Rueck, Michel Bartol, Luir Bordignon e Paulo Sérgio Marques. Solicito agora a leitura do requerimento de tramitação do regime de urgência especial da moção 07 de 2024. Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste. Requerimento de tramitação em regime de urgência especial, moção de aplauso número 7/2024. Nos termos do artigo 288 do regimento interno desta Casa, são estabelecidos critérios para apreciação de matérias em regime de urgência especial. Considerando a moção de aplauso número 7/2024, destinada aos alunos do Centro Integrado de Ensino Fundamental CIEF, e ao professor Leandro Kist, que, representando o nosso município, participaram dos Jogos Escolares na fase estadual de Santa Catarina na modalidade de handebol e sagraram-se vice-campeões nas categorias masculina e feminina na categoria 12 a 14 anos. Considerando que o reconhecimento público a esses esportistas é uma forma de incentivar a juventude local a se engajar em atividades esportivas e representar o município em competições. Considerando que a presença dos homenageados na sessão ordinária permitirá o reconhecimento imediato e incentivará a continuidade dos projetos esportivos no município. Considerando que os Jogos Escolares já foram realizados, sendo urgente que a Câmara manifeste seu reconhecimento, atendendo ao tempo oportuno para celebrar a conquista. Considerando que a aprovação célere do requerimento e a homenagem pública são formas de fortalecer a valorização do esporte e de fomentar o apoio ao desenvolvimento juvenil. Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 8 de novembro de 2024, Osni-Simon, vereador autor. Coloco em discussão o requerimento. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Osni, com a palavra. eu quero saudar aqui primeiramente o presidente dessa casa, senhor Adriano Klein, em nome dele e os demais vereadores, a vereadora, aos funcionários dessa casa legislativa, também cumprimentar especialmente aos professores do CIEF que se encontram presentes aqui, ao professor Leandro e também à diretora Raquel, que está acompanhando os alunos, cumprimentar especialmente esses alunos, a população que se faz presente e também a todos que nos assistem via rede social. Então, como talvez alguns não saibam, a tramitação das moções, elas acontecem em dois momentos aqui na Câmara. Uma é quando ela entra aqui, ela é só lida e daí na próxima sessão ela é discutida e votada. Então eu pedi esse regime de urgência especial para que quando os alunos viessem aqui eles pudessem acompanhar todo o processo e por isso, aproveitando a presença dos alunos e dos professores aqui, eu gostaria que então esse pedido de requerimento de urgência especial fosse aprovado para que a gente possa, então, fazer esta votação ainda hoje e essa homenagem também ser feita hoje ainda. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua livre a palavra para a discussão do requerimento de urgência. Não tendo mais ninguém para discutir o requerimento de urgência, coloco em votação o requerimento de tramitação em urgência especial. A votação é nominal e cada vereador deverá responder sim ou não. Vereador Paulo? Sim. Vereador Ângelo? Sim. Vereador Darcy? Sim. Vereador Osni? Sim. Vereador Michel? Sim. Vereador Mário? Sim. Vereador Odolir? Sim. Vereadora Irmi? Sim. Vereador Adriano também sim. Então, o requerimento de urgência está aprovado por unanimidade. E a moção 07 de 2024, que deu entrada nessa sessão, estará na ordem do dia de hoje, para a única votação. Solicito ao secretário vereador Michel a leitura do projeto de lei do Legislativo número 04 de 2024. Mas antes da leitura, solicito aos nobres colegas vereadores, como ele é um projeto bastante extenso e todos os vereadores ganharam uma cópia, solicito a possibilidade do secretário fazer a leitura da ementa e da justificativa. Todos concordam com isso? Então, como todos concordam, solicito
Vereador Michel, para que faça a leitura da ementa e da justificativa do projeto de lei número 04 de 2024. Câmara Municipal de Vereadores, Município de Iporanduense, Estado de Santa Catarina. Projeto de lei do Legislativo número 4/2024. Dispõe sobre a concessão de adiantamento e diárias no âmbito da Câmara Municipal de Iporanduense, Santa Catarina e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhora vereadora, senhores vereadores, a presente proposta de lei objetiva regulamentar o regime de adiantamento e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Legislativo, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Instrução Normativa número 33/2024 do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Com essa regulamentação, busca-se assegurar que os procedimentos relacionados a adiantamentos e diárias sejam aplicados de forma padronizada e em sintonia com as orientações atualizadas, promovendo o alinhamento às normas de controle e transparência determinadas pelo órgão fiscalizador. Essa adequação visa garantir o cumprimento das novas exigências e assegurar uma gestão responsável dos recursos públicos no exercício das atividades legislativas. Adriano Klein, presidente. Essa matéria seguirá os seus trâmites nesta Casa Legislativa na forma regimental e será despachada para as comissões devidas para seu análise e parecer. Vamos para o grande expediente. Chamo para se pronunciar na tribuna o vereador Osni sobre a história do handebol de Iporanduense. Boa noite novamente a todos, já anteriormente mencionados, quando usei a palavra para pedir o pedido de tramitação de urgência especial. Também quero, antes eu não cumprimentei minha filha Isadora, que está também aqui na plateia hoje, né? Não como homenageada, mas porque gosta do esporte e veio também prestigiar. Obrigado pela presença, minha filha Isadora. Então, antes de eu começar a falar sobre a história do handebol, eu gostaria de projetar 3 imagens aqui no telão. Então eu pedia para o Taylor aqui projetar 3 imagens que representam muito para nós que gostamos da modalidade. Pessoal, isso aqui foi o primeiro time de handebol aqui de Iporanduense. Facilmente vocês devem conhecer o mais grande da turma lá, né? Conhece, né? Então hoje está aqui com os alunos, né? Foi o nosso primeiro atleta da primeira equipe que representou Iporanduense. Eu, na época, era presidente da CME e a gente, muitas vezes, né, professor Leandro, se pede por que o técnico da equipe, que na época era o Chile, não está nessa foto. Foi em 1990, então 34 anos se passaram e muitas vezes a gente já se questiona, e hoje o Chile não está mais aí para dizer por que ele não está nessa foto. Então, mas ele também, ele era o comandante daquela equipe, eu era só o dirigente esportivo municipal. Taylor, mais uma foto. Esta é a foto do primeiro time adulto de Porã, já com muitos atletas daquela base que estavam em Romelândia. Essa foto aqui é de 1992, foto tirada, né, de uma fase que nós jogamos contra Chapecó na fase regional, lá em Itapiranga, e nós jogamos contra Chapecó, daquele time ótimo de Chapecó, que marcou história e é lembrado até hoje para quem gosta do handebol. 2 atletas que na época vieram das Olimpíadas e vieram jogar contra nós, que era o professor Claudião e o SB, né? Vamos falar o resultado, professor Leandro? 51-10 perdemos, né? Mas tudo bem, né? Para quem gosta do esporte e sabe da modalidade do handebol, sabe que esse placar, quando você joga contra atletas daquele nível, daquele naipe, fazer 10 gols para nós foi uma grande honra. Tá? Então, esta foi a foto marcante também para nós, já com uma equipe adulta, que já colheu os frutos daquela outra geração que passou no telão anteriormente. Mais outra foto, Taylor. Vocês conhecem esses aí? Então, para chegar aqui um dia, né? Então, tudo isso foi uma construção, uma história. O handebol não morreu aqui, Porã. E aqui estão vocês, galerinha do CIEF. E essa aqui é uma publicação no site oficial da FESPORT. Handebol de Iporanduense brilha no dia de decisão dos finalistas do GESC 2024. Vocês fizeram essa história, vocês estão continuando essa história. Então,
parabéns. Vocês estão colocando o nome de Iporã do Oeste em evidência. E essa foto vai ficar para os arquivos para sempre da FESPORT. Muito obrigado, nós amantes do esporte e do handebol de Iporã do Oeste, pelo feito que vocês fizeram. Agora eu vou falar, então, um pouco sobre a história. Handebol. O início de uma linda história aconteceu no ano de 1990, no primeiro ano de nosso município. Na época, a Diretoria de Desportos de Santa Catarina, hoje FESPORT, iniciava a promover o esporte nas categorias de base, os hoje Joguinhos Abertos de Santa Catarina, nos moldes que na época eram os JASC, Jogos Abertos de Santa Catarina, com a realização das etapas microrregional, regional e depois estadual. Eu, na época, como presidente da Comissão Municipal de Esportes, fui à procura de um técnico que poderia absorver os treinamentos nas modalidades de futebol de salão, na época hoje o futsal, voleibol e handebol. Por felicidade, achamos no mercado um profissional altamente gabaritado que residia no município vizinho de São João do Oeste, formado em educação física na época já, e que era polivalente, trabalhava as 3 modalidades mencionadas. O seu nome, Pedro Valdir Gauer, ou simplesmente o Chile, que adorava todos os esportes, mas era apaixonado principalmente pelo handebol. E a história desse ícone da educação física e da educação, vocês conhecem. Foi o nosso ídolo, nossa referência, né, professor Leandro, dentro do desporto escolar. Nossos treinamentos, na época, eram realizados em céu aberto, quadra de cimento da Senec. Nosso colega vereador Pinheiro sabe também, treinou nessa época futsal, né, e sabe como é que foi. Que hoje é os peixinhos, né, na época era o Senec lá. Eram treinamentos abaixo de sol, chuva, cerração, mas o amor pelo esporte predominava. A dor dos joelhos e cotovelos ralados eram superados pela vontade de querer bem representar o nosso recém-criado município de Iporã do Oeste. Veio nossa primeira competição a nível microrregional e fomos a Romelândia, como mostrou aquela foto de antes, com as equipes masculina e feminina. E já classificamos para a fase regional, que para a época e estrutura que tínhamos foi um grande feito. A empolgação foi tanta que fomos recebidos com carreata, que na época facilmente era organizada, pois a Rádio Porto Feliz, através do também apaixonado por handebol, narrador e locutor Jair Larberti, acompanhava e transmitia todos os jogos ao vivo pelas ondas do rádio. A audiência era fantástica e para organizar a carreata era só dar uma entrevista ao final do jogo e chamar a população que vinha participar. Com a inauguração do ginásio Arthur Friedrich em 1991, as nossas condições de treinamento melhoraram consideravelmente. E assim, ano após ano, o handebol foi sendo um esporte que se manteve vivo por muitas gerações, mesmo sendo muitas vezes o segundo esporte de muitos atletas, pois o futsal e o futebol de campo era a preferência. Tivemos sempre participações destacadas a nível microrregional, regional e classificamos nossas equipes muitas vezes para a fase estadual. Sob o comando dos professores Chile, Osni, Leandro, Ivan Mussolini e Everton Lauschner, o handebol iporanstino sempre foi marcando presença e respeitado, participando com destaque dos eventos da FESPORT, como os JESC, OLESC, Joguinhos e JASC, tanto no masculino como no feminino. Há alguns anos, por iniciativa do professor Everton, também é realizado o nosso campeonato municipal, que pouco acontece nos municípios de Santa Catarina, né? O adulto aqui em Iporã do Oeste, sendo que em torno de 120 atletas participam anualmente da competição, sendo um incentivo e um espelho para as novas gerações. Anualmente também, nossa fase municipal do JESC é realizada, com participações e disputas acirradas entre as escolas CIEF, CIER, IEB São Lourenço e IEB Padre Vendelino Seidel, onde é o começo, né, nessa fase municipal, para quem almeja chegar no topo da fase estadual. E essas equipes que ora estão aqui, vocês
percorreram essa trajetória, fase municipal, microrregional, regional e estadual. Foram anos de preparação, treinamentos, amistosos, reuniões. O projeto Medalha, vocês devem lembrar, né? Sugerido e implantado pelo professor Leandro, foi abraçado por todos vocês e o resultado não foi por acaso. Isto mostra que, quando se quer alcançar o objetivo, o esforço individual e coletivo vale a pena. Parabéns, alunos atletas, famílias, professor e a Escola CIEF pelo envolvimento. Jovens, continuem incansavelmente neste caminho da busca por excelência, não só no esporte, mas na vida acadêmica também, orgulhando seus mestres, suas famílias e nossa comunidade. Hoje, a Câmara Municipal não apenas está reconhecendo o talento esportivo, mas o esforço, a dedicação e o espírito de equipe que vocês demonstraram. Cada partida vencida foi o reflexo do comprometimento de vocês em superar desafios, tanto dentro como fora das quadras. O apoio incondicional de vossas famílias, os treinos intensos e as orientações foram o fator desse sucesso conquistado. A formação do caráter faz com que vocês enalteçam sempre a amizade e prezem sempre pela inclusão e o espírito desportivo, agindo com respeito e lealdade. Através dessa moção de aplauso, que hoje está aqui tramitando, a Câmara Municipal, todos nós vereadores, e também funcionários, bem como também toda a população que nós representamos, queremos expressar nosso profundo respeito e admiração por toda a história dessa modalidade e pela conquista tão significativa que vocês, aliás, que nós iporãoestinos, com orgulho conquistamos. Segundo lugar masculino e feminino dos Jogos Escolares de Santa Catarina, feito inédito no nosso estado. Que essas conquistas inspirem outras crianças e jovens a se envolverem no esporte e buscarem seus sonhos. Parabéns, e que continuem trilhando o caminho de conquistas nas quadras e na vida. Forte abraço a todos. Quero parabenizar o vereador Osni pelo uso da tribuna, por relatar parte da história do nosso esporte aqui de Iporã e fazer uma menção a todas as pessoas que já passaram, que defenderam o esporte, que atuaram. Então, eu acho que isso é bem interessante, nós preservarmos e relembrarmos a nossa história, da onde nós viemos e para onde nós queremos seguir. Dando sequência aos nossos trabalhos, passamos para a ordem do dia. Consulta o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Paulo Sérgio Mars, para indicar um relator para um parecer à moção de aplauso número 07 de 2024, que pode ser verbal ou escrito. Vereador Paulo. Saúdo o presidente e demais colegas vereadores, funcionários da Câmara, professor Leandro, diretora Raquel, especialmente os alunos aqui hoje, suas famílias, seus pais e também a quem nos acompanha. Presidente, eu mesmo farei a leitura esse parecer verbal, então, e é possível sim fazer para que esse projeto seja finalizado no dia de hoje. Então o senhor pode já fazer a leitura do parecer, ou verbal. Então, presidente, me permita só parabenizar também o Osni pela sua fala, né? Um pouco dessa história a gente já acompanhou, e dessa trajetória ao longo da CME, né, que a gente fez parte desde o início dela também. E hoje, por coincidência, eu estava vendo, são acho que 30 anos, da primeira conquista de prata do vôlei, que é a geração de prata. E hoje o país se tornou uma potência no voleibol masculino também. Então toda a história é uma continuação. E respeitar as diferenças é o que nós temos aqui hoje.
Passo, então, ao parecer desta moção de aplauso número 7, de 2024. Em análise aos fundamentos da moção, constatamos que o reconhecimento ao esforço e dedicação dos alunos e ao trabalho do professor responsável atende aos princípios de valorização, de mérito e incentivo à prática esportiva, contribuindo para a formação integral dos jovens e para o fortalecimento da cultura esportiva local. Essa conquista reforça a importância do desporto escolar como elemento de promoção social e educativa, especialmente ao incentivar os valores de cooperação, respeito, disciplina e superação entre os estudantes. A moção também reflete o apreço da Câmara Municipal pelo engajamento e conquista de jovens atletas que elevam o nome de Iporã do Oeste no cenário estadual, fortalecendo o orgulho e o vínculo comunitário entre os cidadãos. A prática do handebol, por meio da educação física, é igualmente ressaltada como ferramenta de desenvolvimento integral dos alunos, cuja valorização é fundamental para uma formação escolar completa. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após análise dos aspectos legais e constitucionais da proposta, entende que a moção de aplauso cumpre os requisitos regimentais e constitucionais aplicáveis, destacando-se como ato de reconhecimento ao mérito educacional e esportivo. Em vista do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação da moção de aplauso e o nome dos componentes, Paulo Sérgio Marques, Michel Bart e Ângelo Tonin, que são os componentes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Seria isso, presidente. Agradeço ao vereador Paulo e relator também do parecer. Dando sequência, coloco em única discussão a moção 07 de 2024, que concede moção de aplausos aos alunos do Centro Integrado de Ensino Fundamental, CIEF, de Iporã do Oeste, e ao professor Leandro Kist, felicitando-os pelas conquistas de vice-campeões estaduais de handebol dos Jogos Escolares de Santa Catarina, 12 a 14 anos, nas categorias masculino e feminina. A palavra está livre para discussão. Senhor presidente. Vereador Osni, com a palavra. Então, já novamente citando todas as autoridades mencionadas, também a população que se encontra presente, os que nos assistem via rede social. Então, acho que a gente já falou em tribuna um pouco da história, já falou um pouco também aqui naqueles considerando que constam dentro da moção de aplauso, né? Mas ressaltar que o esforço em tudo aquilo que a gente faz na vida, ele vale a pena. Então, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer e luta por esse ideal, eu tenho certeza que a gente tem possibilidade e tem condições de alcançá-lo. Então, a gente quer, mais uma vez, através dessa moção de aplauso, né, agradecer pelo que vocês fizeram e honraram o nosso município de Iporã do Oeste. Porque a gente viu, durante os dias de competição que foram lá em Blumenau, né, como a população começou a se interessar. Aquela galerinha que está lá estão ganhando e passaram de mais uma fase. E quando chegaram, então, nas finais, nas duas categorias, tanto no masculino como no feminino, foi uma alegria intensa, não só das famílias de vocês, mas também de várias pessoas que são adeptas e gostam quando o município vai bem, né? Então, acho que essa torcida não foi não só para o time, mas para que o município Iporã do Oeste permanecesse em destaque durante esses dias de competição e que agora vai ficar marcado para a história. Vocês fizeram história. Parabéns mais uma vez, e eu tenho certeza que essa moção de aplauso faz com que daqui para frente mais adeptos dessa modalidade e outros esportes vamos conseguir, e assim tirar muitas crianças das ruas que gostam, às vezes, de desvirtuar o seu caminho, e eu tenho certeza que estes feitos fazem com que a saúde prevaleça, o bem-estar prevaleça,
o envolvimento social permaneça, né? O espírito de coleguismo, de amizade, de procurar fazer o bem na sociedade, isso que é o mais importante. Eu acho que esse legado, isso que vocês buscaram, isso que vocês vão deixar para também as futuras gerações que vêm depois de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra para a discussão da moção 07. Senhor presidente, Vereador Darcy, com a palavra. quero cumprimentar o presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, servidores e, em especial, a todos os alunos que se fazem presente, professor Leandro e a imprensa escrita que se faz presente também. Como diz, que esporte é saúde, né? E é verdade. Se você não tem saúde, você não pratica esporte, né? Então, vocês hoje representaram o Iporã do Oeste e tiveram essa conquista, né? Para todo o povo de Iporã, né? E, com certeza, tem muitos que têm os pais aqui hoje, né? Mas os mais orgulhosos que ficaram foi os pais de vocês em ver vocês conquistando, através de um professor, né? Esse evento que aconteceu lá e vocês nos representaram muito bem, né? E através de vocês, todo o município de Iporã está de parabéns, né? Em especial a vocês e aos pais de vocês e irmãos, né? E toda a população de Iporã. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra para a discussão da moção 07. Senhor presidente, Vereador Michel, com a palavra. dispensando os cumprimentos já anteriormente citados, mas agora de uma forma especial, então, aos alunos do CIEF, que conseguiram um grande êxito, e também ao professor Leandro, que inclusive também foi meu professor já também, né? E que é interessante, assim, eu sempre tenho muito orgulho de dizer, de trazer que os meus professores fizerem parte da minha história. Assim como eu tenho aqui hoje 2 colegas vereadores que foram meus professores, o professor Usni e o professor Mário, que também fizeram na parte da construção. A questão dos jogos, eu tenho por experiência, eu nunca fui um atleta destaque, até por causa do meu próprio peso, né? Eu era mais o carregador das sacolas e da água. Mas é interessante disso tudo, sempre é o conhecimento, a construção, a amizade, os valores que você cria nesse ambiente. Porque títulos, a gente também teve títulos, claro que sempre são boas lembranças, mas a gente nunca esquece daquele convívio, é nós sair debaixo da saia da mãe, do lado do pai, que a gente convive, que os alojamentos são uma bagunça, são uma festa, e que quando alguém precisa de ajuda, está um ajudando o outro. Então, isso são coisas que vocês vão lembrar sempre, tá? E é isso que vocês precisam carregar, esses valores, os aprendizados que vocês têm, a construção e as amizades que vocês fazem, são coisas que ninguém vai tirar de vocês. Então, fica aqui, como vereador, também prefeito eleito, o orgulho que eu sinto de vocês terem nos representado. Parabenizo vocês, é um orgulho muito grande e que assim como vocês, todos que já passaram, que já conquistaram, tiveram grandes êxitos, todos os profissionais, e nessa construção aqui a gente fala do professor Leandro, mas nós também não podemos esquecer de toda a estrutura base da escola, todos os professores das outras disciplinas, que também ajudam na construção desses jovens que são o futuro do nosso município, né? Então, assim, fica o agradecimento aos professores e aos pais, tá? Agora eu chego aos pais, que é importante isso, ter o apoio de casa para estar saindo, né? Eu acho que isso é um pilar muito forte e que essa estrutura que vem de casa, que dá condições das crianças, desses jovens sair e disputar, é fundamental para a construção. Então, fica aqui os parabéns para todos os envolvidos nessa construção, que tenho certeza que muitos frutos vão colher ainda, e hoje vocês são o orgulho de Iporã do Oeste. Era só essas considerações, só para parabenizar o pessoal mesmo. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra para a discussão da moção. Vereador Mário, com a palavra.
Saúde o presidente, os colegas vereadores, funcionários, especialmente saudar o professor Leandro e a diretora da escola, Raquel, e também os alunos, pais, seus pais, né, aqui presentes, e dizer também que é um orgulho para Iporã do Oeste essa conquista. É um orgulho para todos nós. Eu também sempre gostei do esporte, né? Sempre gostei do futebol e outras modalidades, né? Mas a gente vê que hoje uma escola do porte de Iporã do Oeste, né, se destacar em segundo lugar no estado pela estrutura que nós temos, isso nós devemos a vocês, jovens, a dedicação, a força, a energia que vocês tiveram lá na disputa dos jogos. Isso a gente sabe que um ajudando, incentivando o outro, né? Isso faz parte do time, né? Então, parabenizo vocês, a seus pais, né? Que certamente ficam, às vezes, com o coração na mão de largar o filho lá para Blumenau, né? Os pais ficam preocupados, mas é assim. A gente também é pai, né? Os filhos já foram, né? Participar desses jogos, também a gente é assim. Mas, em especial, a vocês, jovens, continuem com essa garra, energia, que vocês são bons, né? São bons. Ficar vice no estado é um grande título para vocês, para Iporã do Oeste. Obrigado. Continua livre a palavra para discussão da moção. Presidente, Vereadora Irmi, com a palavra. saúdo o presidente e demais colegas vereadores, servidores da casa, e em especial hoje quero chamá-los de atletas. Os atletas do CIEF, parabenizá-los, o professor Leandro, a diretora Raquel e pais que aqui se fazem presente e também os que nos acompanham de casa. A gente sempre fala, a gente não pode podar as asas dos filhos, a gente tem que orientar eles a voar. E vocês estão voando, vocês estão fazendo a história, vocês estão sendo destaque por coisas boas, coisas bonitas, que servem de exemplo para os outros. Assim como os demais vereadores já colocaram, parabenizar os NI pela iniciativa de fazer essa moção de aplausos para vocês e dizer que o município tem, sim, muito orgulho de dizer que nós temos jovens, atletas bons, que representam o nosso município e são notícias de coisas boas. Isso nos orgulha e muito. Então, parabéns para vocês, continuem assim, fazendo sucesso, fazendo história, orgulhando o município, seus pais e dando bons exemplos na vida. Parabéns para vocês. Continua livre a palavra para discussão da Presidente. moção 07. Vereador Paulo, com a palavra. Volto a saudar os anteriormente já nominados. E apenas para complementar o que eu falei antes, né? Osni vereador Osni, fez um resgate do qual a gente participou, né, Osni? Muito. A minha vida também sempre teve, não tão ligada ao handebol, mas principalmente à CME, ao futsal, enfim, ao Grêmio União, onde eu tive o Osni e o Leandro, um pouquinho mais jovens do que eu, mas que a gente jogou muito futebol junto, né? E a gente foi em várias competições micro-regionais também, né? E a gente sabe da dificuldade que era naquela época, nas quadras, né? Os primeiros jogos, né, professor Leandro, quando a gente chegava, sem treinamento nenhum, né? A gente, né, tinha 18, 20, 21 anos e a gente não tinha tido base como se tem hoje, e nem estrutura. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que foi uma semente plantada lá atrás, que foi crescendo, que tivemos pessoas extraordinárias à frente, como o Osni comentou, desde o Chile, mas também eu acho que eu preciso fazer um registro aqui, a administração, parabenizar a administração municipal, não só essa administração, mas todas as administrações que sempre procuraram apoiar o esporte, todos os esportes, esporte, cultura, enfim, né? E isso sempre aconteceu, então a gente não pode fazer um mérito a uma ou a outra, e que esse trabalho continue, né? Porque as melhorias que também foram acontecendo ao longo do tempo também foi dando possibilidades para que a gente crescesse, que vocês chegassem também hoje num resultado também melhor, porque tem condições melhores,
né? Então, assim, sei muito bem do que é participar de jogos, né? Das amizades que a gente formou, das lembranças que a gente teve e que guarda ao longo do tempo. Mas eu quero fazer uma indagação. Vocês já se perguntaram mesmo o tamanho do feito de vocês? Vocês chegaram a se questionar isso? Porque a gente que já participou de vários jogos, a gente sabe como é difícil uma classificação. O quanto trabalho que vocês tiveram, professor Leandro, né, quanto treinamento, quanto trabalho, para às vezes chegar lá e não se classificar, para talvez não ir para a fase seguinte, para a fase micro-regional, aliás, para a fase regional e depois para a fase estadual. O quanto é difícil ficar campeão. Como amante do esporte, praticamente todos os campeonatos municipais eu participei até 4, 5 anos atrás, jogando campeonatos, e como é difícil chegar na final do municipal. Imagina no estado, né? E chegar numa final e se sagrar vice-campeão. E será que vai acontecer isso de novo com o nosso município? Tomara que aconteça. Mas se acontecer, olha, será um feito extraordinário. Então, eu falo isso para vocês realmente se dar conta da grandeza da conquista de vocês. Tenho muito orgulho disso, tá? Tenho muito orgulho disso. E, ao mesmo tempo, eu quero, então, parabenizar e dizer, professor Leandro, tenha muito orgulho, não só por essa conquista, mas por todo o seu trabalho, que a gente acompanha e sabe, e é fã também, e reconhece, né? E a diretora da escola, a Raquel, a todo o CIEF, a todas as direções anteriores, como eu falei antes, das administrações, mas a toda essa caminhada também, aos pais, né, os que puderem estar presentes, mas aqueles que não puderem, transmitam essa mensagem também, que vocês são campeões, mas eles têm um papel importante nessa caminhada, né? Então, quero deixar isso registrado aqui. Assim como a gente, vereadores, está aqui representando o município na questão legislativa, vocês representaram o nosso município e levaram o coração de todo o Iporão-Estino junto nos jogos e são muito merecedores desta honraria, dessa moção de aplauso. E parabenizo, então, os NIP pela ideia, que é nosso vereador que talvez seja mais ligado ao esporte do que qualquer um de nós aqui. E mais uma vez, parabéns a vocês e muito obrigado pelo que fizeram pelo nosso município. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra para a discussão da moção 07. Também quero me manifestar, primeiramente, parabenizar ao colega Osni por essa moção, né? Eu acho que nada mais justo aí de nossos atletas receber essa menção, pelo feito que vocês fizeram. Não vou me prolongar bastante, porque meus colegas já também colocaram grande maioria das coisas que eu quis colocar. Mas assim, vou parabenizar a todos vocês, alunos, professores, direção, e dizer o seguinte: continuam assim, vão em busca de os seus objetivos, corram atrás. Procurem o que vocês gostam de fazer. E se no meio do caminho vocês tiveram uma decepção, persistam. Um dia vai chegar novamente aquela conquista que vocês conseguiram. E se não for, se vocês forem para outro caminho que não é aquilo que vocês estão buscando, isso aí vai ser uma experiência que vocês vão lembrar e levar para o resto da vida, até quando vocês forem vovozinhos. Então, corram atrás dos seus objetivos e das suas conquistas. Parabenizar novamente vocês, né? Tem mais alguém para discussão da moção? Não tendo mais ninguém para discutir a moção, colocam em única votação a moção de aplauso 07 de 2024. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. A moção de aplauso 07 de 2024 foi aprovado por unanimidade. Aprovado a moção de aplausos, convidamos a todos os presentes para se colocarem em pé e dessa forma homenagearmos os alunos e o professor Leandro Kiss
com uma salva de palmas. Convido os homenageados para se dirigirem ao centro para receber receber a menção. E também já se posicionarem em frente à mesa diretora para registro fotográfico. E convido os colegas vereadores que receberam cada um a sua menção para entregar para os alunos. Eles vêm aqui na frente e nós ficamos todos aqui de frente. Dando sequência aos trabalhos da sessão ordinária, passamos para a explicação pessoal. Mas como não tem nenhum vereador inscrito, assim chegamos ao final dessa sessão ordinária.
Declaro encerrada a presente sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 18 de novembro de 2024, segunda-feira, com início às 19 horas, nessa Casa Legislativa. Boa noite a todos.